O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Uma perseguição policial terminou com 2 jovens mortos na noite de ontem em Porto Belo. Os rapazes estavam em um C3 que bateu de frente com um caminhão na estrada geral do bairro Santa Luzia. 2 homens morreram na hora e o terceiro foi encaminhado para o Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, em estado grave. De acordo com a polícia, a perseguição começou por volta das 6 horas da tarde, assim que os policiais receberam informações sobre os 3 jovens com atitudes suspeitas dentro do veículo. Eles estariam com produtos roubados dentro do carro. Quando uma viatura avistou os suspeitos, mandou que eles parassem. O motorista parou, mas assim que os policiais se aproximaram, ele acelerou o veículo e fugiu. O trio foi perseguido e quando passavam pela estrada geral, que é paralela à BR-101, bateram de frente com um caminhão. A viatura da PM também acabou batendo contra um poste. O motorista do C3, David Felipe Visoli, de 21 anos, e Guilherme Nunes Pereira, de 19, morreram na hora. Márcio Bruno Oliveira, de 24, segue internado. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos tinham ficha criminal e eram moradores da Grande Florianópolis. No carro em que eles estavam foram encontrados celulares, bolsas e dinheiro. E um boi foi encontrado ontem de manhã no rio Itajaí-Açu, às margens do Parque Náutico, no bairro Cordeiros, em Itajaí. O animal foi visto por moradores que avisaram a prefeitura. O boi foi retirado por uma máquina da Secretaria de Obras e a Defesa Civil precisou ajudar na retirada do animal que estava preso. Ainda não há suspeitas de como o boi foi parar no local. De acordo com a Secretaria de Obras, a situação é comum na cidade. São encontrados, em média, 2 animais de grande porte por mês em rios de Itajaí, como cavalos e bois. Cachorros e gatos são vistos com mais frequência, boiando nestes locais. O discurso de Barack Obama deu o tom da homenagem a Nelson Mandela nesta terça-feira. Mas, nas arquibancadas do estádio Soccer City, em Soweto, um outro momento agitou as redes sociais. Um trio de pesos pesados acabou virando sensação e provocando discussão nas redes sociais nesta terça-feira após uma foto selfie durante cerimônia em homenagem a Nelson Mandela. As fotos foram capturadas pela agência France Presse na arquibancada do estádio Soccer City em Soweto. A primeira-ministra dinamarquesa, Helle Thorning-Schmidt, segura um smartphone e tira foto dela em companhia do premier britânico David Cameron e do presidente americano Barack Obama. A situação inusitada, registrada durante uma ocasião tão solene, foi imediatamente divulgada por todos os grandes meios de comunicação. As reações foram da crítica à consternação e alguns se perguntavam como líderes mundiais podem se comportar como adolescentes em um momento como este. Inúmeras pessoas notaram que, na mesma foto, a primeira-dama Michelle Obama pode ser vista à esquerda do marido, um pouco de lado, mantendo o ar sério e respeitoso, postura esperada em um dia de homenagens fúnebres a um dos maiores homens do século XX. Todos os dias, milhões de selfies, do inglês self-portrait, autorretrato, aparecem em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, postadas tanto por anônimos quanto por famosos. Esse fenômeno ganhou tanta amplitude que o prestigioso dicionário britânico Oxford escolheu a palavra selfie como verbete do ano em 2013. E representando a América Latina, a presidente Dilma Rousseff afirmou que Mandela foi uma personalidade maior do século XX durante o seu discurso na cerimônia de adeus ao ex-presidente sul-africano em Joanesburgo. A presidente Dilma Rousseff foi um dos chefes de Estado a discursar durante a cerimônia de homenagem a Nelson Mandela no estádio Soccer City, em Joanesburgo, nesta terça-feira. Dilma declarou que Mandela foi uma personalidade maior do século XX. Nelson Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea, o fim do apartheid na África do Sul. A presidente Dilma afirmou ainda que o combate do líder sul-africano se transformou em um paradigma, não só para os africanos, mas para todos os povos que lutam pela justiça e pela igualdade. Madiba
como carinhosamente vocês o chamaram, constitui exemplo e referência para todos nós. Da mesma forma que os sul-africanos choram com seus cantos Madiba, Nelson Mandela, nós, nação brasileira, que trazemos com orgulho o sangue africano em nossas veias, choramos e celebramos o exemplo desse grande líder que faz parte do panteão da humanidade. Dilma, que viajou à África do Sul acompanhada dos ex-presidentes Lula, Fernando Collor, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, representou a América Latina na cerimônia. Viva Mandela para sempre! Long live Mandela forever! Lembrando que o enterro de Nelson Mandela vai ser neste domingo, dia 15 de dezembro. E um mercado especializado em produtos agrícolas pegou fogo na China, matando pelo menos 15 pessoas e deixando outras 5 feridas. As autoridades chinesas anunciaram a morte de 15 pessoas depois que o mercado pegou fogo em Shenzhen, no sul da China, cidade próxima a Hong Kong. Pelo menos outras 5 ficaram feridas. Quase 150 bombeiros trabalharam no incêndio que durou 1h30 e destruiu parte do estabelecimento especializado em produtos agrícolas. O governo chinês anunciou que já abriu uma investigação para identificar o que teria causado as chamas. Incêndios como este são comuns em mercados e fábricas da China por desrespeito às normas de segurança. No mês de junho, mais de 120 pessoas morreram quando uma granja pegou fogo na província de Jilin, na região nordeste do país. E um grupo radical ligado à Al-Qaeda sequestrou 2 profissionais de imprensa na Síria. Em uma entrevista coletiva, a esposa de um dos jornalistas fez um apelo emocionado pela libertação dos reféns. Os correspondentes do jornal El Mundo, o jornalista Javier Espinosa e o fotógrafo independente Ricardo Garcia Villanova, estão sendo mantidos em cativeiro desde o dia 16 de setembro na Síria. Em uma entrevista coletiva em Beirute, no Líbano, a esposa de Espinosa implorou pela libertação dos reféns. Javier e Ricardo não são inimigos. Por favor, honrem a revolução. De acordo com o jornal que divulgou o sequestro nesta terça-feira, eles foram capturados no posto de controle de Tal Abayad, na província de Haga, perto da fronteira com a Turquia. Os 2 se preparavam para deixar o país. Nós acreditamos que estão vivos e bem de saúde, provavelmente em algum ponto de Haga, mas não sabemos exatamente onde é o local do cativeiro. Segundo os Repórteres Sem Fronteiras, desde o início da guerra, 25 jornalistas já morreram no país. A ONG acrescentou que há um número parecido de profissionais da área desaparecidos ou sequestrados na Síria. E a neve voltou a cair sobre o nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira, resultando em cancelamentos e atrasos no tráfego aéreo. O inverno ainda não chegou, mas o frio castigou Washington nesta terça-feira. Uma neve fina caiu por toda a cidade, deixando mais bonitos alguns pontos turísticos da capital americana, como a Casa Branca. O fenômeno foi seguido por outro, a freezing rain, ou chuva congelante. As gotas da chuva, quando caem em temperatura abaixo de 0, viram gelo ao tocar qualquer superfície. A neve e o gelo obrigaram o fechamento de vários órgãos públicos e os meios de transporte tiveram dificuldade para circular normalmente. O tempo também provocou o atraso e o cancelamento de inúmeros voos nos aeroportos de Dulles e Reagan National. E você vai ver a seguir, Univale é eleita como a melhor universidade não estatal de Santa Catarina. E você vai ver ainda hoje, Balneário Camboriú lança marca turística para atrair mais visitantes nesta temporada. Os detalhes em instantes.